A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Vamos para a nossa segunda aula sobre seitas e heresias, aprender um pouquinho mais sobre essas distorções, essas seitas, estão trazendo essas heresias, tirando a gente do foco do caminho de Cristo e nos conduzindo a um novo caminho que não é o correto. A palavra não é a palavra verdadeira que está nas Escrituras Sagradas. Vamos falar agora como distinguir os falsos profetas. Vamos aprender, saber quando um profeta está falando com você, se ele é realmente um profeta de Deus ou não, se é o profeta criado por ele mesmo, né? E está trazendo essas heresias e criando uma seita. A palavra de Deus reconhece a existência de profetas. Nós achamos em alguns versículos da palavra falando sobre isso. Então existe o profeta. Nós temos que saber se ele é um profeta verdadeiro, que está trazendo a palavra de Deus correta como ela é. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu peguei um versículo que está em Mateus 7,15, que fala sobre isso. 7,15 de Mateus diz: acauteláveis, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então a palavra é um dos versículos, que tem mais versículos falando sobre isso, que eles vêm como uma ovelha, vêm quietinho, doce, e no fundo, por dentro, são um lobo devoradores, porque está tirando você do caminho de Cristo. Está trazendo a nova palavra, criando uma nova palavra. Então isso vai te atrapalhar realmente, a caminhada realmente com Cristo. Muitas seitas declaram ter profetas. A palavra de Deus já nos alertou, como eu li agora, que tem os profetas. Então muitas seitas declaram ter profetas. E ele é a fonte verdadeira e não a palavra de Deus somente. Então as seitas, quando tem um profeta que se diz profeta, mas não segue as Escrituras Sagradas, a palavra dele é mais importante, é mais verdadeira. Os servos dão mais credibilidade ao que ele fala do que a palavra de Deus. Ele pode até usar, pegar a Bíblia e falar, mas ele vai falar dele, do jeito dele. Ele pega a Bíblia simplesmente para enganar, para distorcer a palavra, pôr a credibilidade nos que estão seguindo a ele. A palavra de Deus exorta a testarmos aqueles que se dizem profeta. Então, como eu falei antes, a palavra afirma que tem profetas, e a palavra também nos fala que nós podemos testar se realmente é um profeta de Deus. Eu vou ler aqui 1 de João 4, 1 a 3, que diz o seguinte: não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Aqui quando fala do anticristo já estar no mundo, são essas pessoas que estão agindo como o anticristo, trazendo a palavra distorcida, porque quando vier realmente o anticristo no final dos tempos, aí sim ele vai também estar fazendo isso. Então, como fala aqui, já está, é porque tem pessoas distorcendo, fazendo, vamos dizer, o papel do anticristo. Então, todo aquele que distorce a palavra de Deus, fala contrário à palavra de Deus, é um anticristo. Porque a palavra tem que ser pregada verdadeira, como Deus nos deixou na sua Escritura. Mas qual a diferença entre um falso profeta e um verdadeiro profeta? Você saberia definir qual a diferença de um e outro? Se não se sabe, glória a Deus por isso. Se não sabe, vamos aprender um pouquinho mais para a gente saber realmente definir se é um profeta de Deus ou se é um falso profeta. Vou colocar para você 12 perguntas
12 perguntas. Não são todas que nós precisamos, mas eu estou pegando simplesmente essas 12 perguntas. E uma resposta positiva, não precisa ser as 12, uma resposta positiva a qualquer uma dessas perguntas é uma indicação de que o profeta diz não procede de Deus. Então, vou estar passando aqui 12 perguntas. Vê se isso tem acontecido com você na igreja que você está congregando, se tem isso, ou se alguém comenta com você sobre isso. Então, você pode estar ajudando, falando que realmente o que está sendo ministrado ali na palavra de Deus naquele local é uma seita e está com heresias. Então, vamos lá. Ele profetizou alguma coisa que não se cumpriu? Deuteronômio 18, 20 e 22 fala sobre isso. Ele faz contato com os espíritos de mortos. Deuteronômio também 18, 11, fala sobre isso. Ele se envolve com médios e feiticeiros. Deuteronômio 18, 10 está falando sobre isso. Ele segue falsos deuses ou ídolos. Êxodo 20, 3 e 4, Deuteronômio 13, 1 a 3, fala sobre isso. Ele nega a divindade de Cristo, Colossenses 2, 8 e 9. Temos hoje em dia algumas seitas que realmente negam a Cristo, a divindade de Cristo. Não sei se vocês já passaram por isso, alguém falando que Cristo não é o Deus verdadeiro, não é o Deus, não é filho de Deus. Isso tem acontecido em alguns lugares. Ele nega a humanidade de Jesus Cristo. Nega que Cristo não foi um humano. 1 de João 4, 1 a 3 fala sobre isso. Suas profecias desviam o foco central da pessoa de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 10 fala sobre isso, né, nos alertando sobre isso. Ele advoga a abstenção de certos alimentos e carnes e recomenda o vegetariano por razões de ordem espiritual. Ele diz que se é espiritual não pode se comer esse tipo de alimento. Que fala em 1 Timóteo 4, 3. Ele reprova ou nega a necessidade do casamento. Nega a necessidade do casamento. Deus nos ordena outra coisa sobre isso, né? Aqui a referência que eu estou trazendo é 1 Timóteo 4, 7. 1 Timóteo 4, 3, perdão. Ele promove a imoralidade. Judas 7. É a referência que a gente traz aqui. Ele encoraja o legalismo caracterizado por renúncias autoimpostas. Quando ele impõe alguma coisa, tem que ser do jeito dele. Aqui é a referência Colossenses 2, 16 a 23. Ele ensina que a guarda do sábado é necessária para a salvação. Colossenses 2, 14 a 17. Então, essas 12 perguntas, se isso acontece com você, onde você está, você ouve alguém falando sobre isso, você pode estar orientando, ajudando as pessoas a buscar mais, porque realmente isso não é de Deus. Não é de Deus. São heresias criadas, distorcendo a palavra, e aí cria-se a seita. Vou falar um pouco de 4 seitas. 4 delas, as que eu vejo que são mais, assim, vamos falar no auge, no modo de falar, que tem muita polêmica e é mais falados. Testemunhos de Jeová e os Mórmons, essas duas. Quem não foi abordado por uma dessas duas seitas, querendo pregar a palavra para você, mostrar a palavra de Deus para você? Acho que a maioria nossa já passamos por isso. A Testemunha de Jeová foi criada em 1870 por Charles Taze Russell. E eles negam a divindade de Cristo, principalmente o Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado
com isso. Okay? Os mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, os nomes são os mesmos, mas conhecido como os mormons, né? É a mesma igreja, foi criada em 1830 por Joseph Smith. Essas duas que eu falei, nós falamos que é realmente uma seita, porque são esses dois que determinam o que vai ser ministrado. A palavra dele para os servos ali é maior do que a palavra de Deus. Então isso é um erro. As testemunhas de Jeová, eles só podem ter a Bíblias dele, que é da torre de vigília. Eles não podem ter outra, onde há as distorções ali. E os mormons, eles não têm a Bíblia, eles têm um livro, que é, para eles, é referência, que foi determinado por Joseph Smith, né? Então eles seguem isso. E um alerta, eu deixo aqui para vocês quanto aos mormons, eles quando chegam para fazer o evangelismo com a pessoa, o que eles fazem? Ele pega a Bíblia da pessoa, usa a Bíblia da pessoa até a pessoa ter credibilidade com eles. Eles ter essa segurança que a pessoa acredita no que eles estão falando. Aí eles isolam a Bíblia e vão para o livro deles. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se você for ouvir, mesmo que você não aceite, mas não aceite nada que esteja fora da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, que nós falamos a Bíblia hoje, né? Então, tudo tem que estar dentro disso. Porque na palavra de Deus, em Isaías 8:20, diz que se não falar conforme está ali, não é verdade. Então, por isso a gente derruba as seitas por causa disso. Porque eles criam as coisas deles, distorcem, sai fora da palavra de Deus. Infelizmente, os adeptos da seita parecem estar bem mais preparados, entusiasmados que muitos evangélicos nessa parte da evangelização. Enquanto normalmente os crentes convidam pessoas para ir à igreja, os adeptos das seitas organizam-se como um exército, preparando-se arduamente para ganhar mais pessoas. Então eles trabalham mais em cima disso, é o que nós também deveríamos estar fazendo, né? Como Jesus nos falou, vamos de 2 em 2, levando a palavra às pessoas. Para ter uma ideia, como as seitas investem no trabalho do proselitismo, que se fosse para ganhar, convencer as pessoas, a organização Testemunhas de Jeová possui 3 tipos de trabalhos. Esses 3 tipos de trabalho são obrigados para os servos. Eles têm que estar fazendo para que realmente possa se dizer que são testemunhas de Jeová. Dependendo da função do servo, o membro deve cumprir 60, 90, 120 horas de trabalho mensais, que inclui visitação e estudo nas casas. Então eles são obrigados a fazer isso, depende de cada um, não sei como é classificado, talvez pela idade, a pessoa não tem condições de fazer mais, ou não tem muito conhecimento ainda conforme a determinação deles, né? Então tem as escalas, são obrigados a fazer isso. E a palavra de Deus em nenhum lugar nos obriga, pede nossa obediência e não obrigação. Eu vou falar dos adventistas também, é uma outra que tem muita coisa, né? Há muita polêmica por aí, que é da Ellen White, a profetisa de Deus, é quem eles seguem. Pode até falar na palavra de Deus. Eu tenho pessoas de família que é dessa denominação, eu já tive em cultos lá, e toda coisa que é ministrada é falada referência a ela. Mal você pega a Bíblia e fala algum versículo da Bíblia. Consideram que todas as outras religiões não estão no caminho de Cristo, somente eles, porque guardam o sábado. Diz, se não estão na denominação deles, são como os escribas e os fariseus. Então eles consideram que nós não somos cristãos, por não estar na denominação deles guardando o sábado. Apesar que eles não guardam o sábado correto também, como os judeus também não guardavam. Jesus falou sobre isso, mostrou que nem eles também guardavam o sábado correto, mas
querem guardar, é outra coisa. Mas não pode nos julgar dizendo que nós não somos cristãos por não estar na denominação deles e não dizer que cumprem um sábado. Os adventistas usam muito a passagem de Mateus 5,17, com referência ao sábado, que diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Para justificar a guarda dos sábados, eles usam muito esse versículo. Fala que ela continua ainda em vigor. Mas não é isso que Jesus está dizendo, essa palavra. Quando ele fala que ele não veio mudar a lei. Quem mudava a lei, estava mudando a lei, os escribas e os fariseus. Então Jesus veio cumprir a palavra de Deus como ela verdadeiramente. Você vê que nas escrituras, você lendo, você vê. Jesus às vezes discutia com eles justamente por causa disso. Jesus colocava a palavra verdadeira e não aceitava, porque estavam com a palavra distorcida. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Se você ouvir essa justificativa deles, vocês podem estar falando justamente sobre isso. Jesus veio cumprir como ela era, como a palavra é, e não conforme os judeus. Ele não continuou seguindo a doutrina dos judeus, dos apóstolos, dos escribas, dos fariseus ali. Jesus veio cumprir realmente, Jesus pôs a palavra verdadeira, e ela é para nós hoje. Vamos entender melhor o que eu estou dizendo. Em Mateus 5, de 1 a 9, diz o seguinte: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Está vendo que aqui já fala sobre transgredir os líderes religiosos. Os líderes religiosos naquela época eram os escribas e os fariseus. Vamos continuar, ok? Pois não lava as suas mãos antes de comer. Respondendo Jesus: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar pai e mãe desta forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então você vê que na palavra já tem trazendo essa advertência, que eles usavam do jeito deles, do jeito que eles queriam, para o bem deles. E Jesus veio trazer a palavra verdadeira. Então quando ele fala que ele não veio mudar a lei, ele mudou no sentido de que não cumpriu as tradições dele, as regras deles. Jesus pôs a palavra verdadeira. Então é isso que tem que ser entendido nesse versículo de Mateus 5,17, que os adventistas usam muito. Eu vou pegar algumas referências aqui, que é do Testemunhos Seletos dele, que é as normas da Igreja Adventista. São 3 volumes. Então vou estar pegando alguns aqui só para você mostrar, para ver como é distorcida a palavra de Deus. Eles cumprem o que a Ellen White diz, não o que a palavra verdadeiramente diz. Vamos lá, primeiro. E o sábado é sinal da obediência. Aquele que de coração obedecer o 4º mandamento, obedecerá toda a lei, santificada pela obediência. Então eles falam aqui da guarda do sábado. Aquele que obedecer, obedece toda a lei. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Que está em Tiago 5,10. Porque qualquer que guardar toda a lei,
e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E ele já fala o contrário, se guardou o sábado, guardou todos. Então está contrário à palavra de Deus, que é a verdadeira. Outro ponto deles, de todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Só o quarto. Não tem, nós já lemos aqui, falamos sobre isso, que realmente está distorcido. E veja o que está em Atos 20, 17, que diz o seguinte: primeiro dia da semana, juntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falando com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. O que eu quero dizer com isso aqui? No primeiro dia da semana, eles falam que nós, os que estão na seita deles, nós cumprimos o sábado como ordem do Papa. Desobedecemos o sábado e cumprimos a guarda no domingo, que o Papa determinou isso para nós. Você vê que na palavra aqui, em Atos 27, fala, e no primeiro dia da semana. Então, é normal, a igreja primitiva passou a usar os primeiros dias da semana, os cultos, a maior parte deles. Okay? Então, não é nós seguindo o que o Papa determinou, como eles falam. Um outro ponto é que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, misericórdia. Eles alegam que está em 1 Samuel 20, 30. Aos que me honrarei. Sábado é salvação eterna. Se você perguntar a muitos deles, eles falam que não, mas a Ellen White declarou isso. E a salvação não é por isso. Nós sabemos que a salvação é a graça de Deus sobre nós. Então, esses são alguns pontos que realmente dos adventistas que distorcem bastante a palavra de Deus, né? E o quarto mandamento é o único que não aparece no Novo Testamento. O único que não aparece no Novo Testamento. Todos os outros têm uma referência no Novo Testamento. Vamos pegar aqui Colossenses 2, 16 e 17, que diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E Romanos 14, 5 diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Eu digo isso porque os adventistas que nos julgam fazendo isso, mas o julgamento é deles, como foi falado, né? Para eles, a guarda do sábado é salvação. Se nós não fazemos, nós não somos cristãos verdadeiros. Então, fica essa mensagem para vocês sobre os adventistas, né? Tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente tem que aprender bem sobre a palavra de Deus. E o outro que eu vou falar muito, que é muito conhecido, nossa, ele é muito forte nesse mundo ainda, né? É a Igreja Católica. Nós conhecemos muito bem sobre isso. Quem veio da Igreja Católica tem um conhecimento. Quem nasceu num lar cristão também tem esse conhecimento sobre a Igreja Católica. Vou explicar melhor. Católico, o que é o significado disso. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se você sabe, nós evangélicos somos católicos, somos apostólicos. Não sei se você sabe disso. O que quer dizer católico? Universal, fiéis, rebanho, crentes, seguidores, religiosos, cristão. Apostólico significa
que procede ou deriva dos apóstolos. Por isso, nós podemos nos considerar como católicos apostólicos, mas não romanos. Porque Roma distorceu, continua distorcendo a palavra de Deus. Então, nós somos católicos apostólicos porque somos universal, cristão é universal, apostólico porque nós cumprimos o que os apóstolos deixaram para nós na Escritura Sagrada. Então, nós também somos católicos apostólicos, não somos romanos. Essa é a diferença. E vou estar falando também sobre um símbolo de Deus que é usado, a cruz invertida. Não sei se você já percebeu isso. Sobre a cruz invertida, que é um símbolo deles em alguns eventos deles. Veja essa imagem aí, onde é que tem o Papa. Atrás lá tem a cruz invertida, na outra ao lado tem a mesma imagem e tem uma outra que foi símbolo satânico na era medieval. Veja, você vê que tem, a Igreja Católica usa esse rito, né, da cruz invertida. Então, esse é um problema sério para a Igreja Católica sobre isso, mostrando a crucificação que eles fizeram com Pedro nesse momento. Então, eles carregam essa cruz, mostram isso, esse simbolismo sobre isso. Eu vou deixar também uma imagem aqui agora também, mostrando sobre Pedro, mostrando que ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Veja a imagem, eu tirei essa imagem do site do Vaticano mesmo, mostrando que ele foi o primeiro Papa. O final do pontifício dele foi de 64 ou 67, nem eles mesmos sabem, fizeram tanta covardia com Pedro, que nem eles mesmos sabem o que eles fizeram. Concluímos com isso, que a Igreja Católica crucificou seu primeiro Papa, e gosta de mostrar isso até hoje. Quando se viu aí na foto, que faz a cruz invertida, que Pedro não quis morrer, como Jesus morreu na cruz, ele pediu que ficasse de cabeça para baixo, mas quem fez isso foi a Igreja Católica, com Pedro. E eles adoram mostrar isso e mataram o seu primeiro Papa. Mataram o seu primeiro Papa, que você pode ver aqui, vocês viram na foto aí, que está no site do Vaticano, a sequência de papas até hoje, e Pedro eles consideram como o primeiro. Agora vamos passar para um evangelismo precário. Nosso evangelismo hoje está muito precário. Vamos entender melhor um pouco sobre isso. Segundo o pastor batista João Flávio Martinez, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, CACP. Eu recomendo esse site, se vocês precisarem de alguma coisa, tirar alguma dúvida, algum estudo, mesmo que se você não veja na página, eu já precisei, que eu não vi, pedi eles me responderam em pouco tempo, mandando um estudo. Então eu recomendo esse site, CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas. São muito bons, são muito responsáveis, e eles trabalham nessa área de defender a Escritura Sagrada. Então, segundo João Flávio Martinez, o crente não está preparado para combater seitas. E o pior, há evangélicos desviando-se para algumas porque não conhecem a palavra de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Precisamos estudar mais, aprofundar mais na palavra, para evitar de ter dúvida ao chegar uma pessoa com heresia e seitas, ou de uma seita, falando para você. Então, nós devemos ter esse cuidado, prepararmos cada vez mais sobre a palavra. Para o especialista, a igreja não tem poder para deter seitas, por falta de conhecimento teológico. É o que o João Flávio falou. Não tem esse conhecimento profundo sobre isso. Eu recomendo, como vocês estão fazendo aí agora, um seminário, eu recomendo que seja feito, busque mais
Sempre que tiver alguma coisa sobre um estudo da palavra, busque, mas cuidado com quem está fazendo. Se vocês tiverem condições, eu fiz teologia, seminário de teologia de 2 anos aqui em Belo Horizonte, né, pelo Carisma. Ele é uma referência nacional, o Carisma. Então, façam e desfrute o máximo que vocês puderem desse seminário que vocês estão fazendo. Desfrute, busque cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus. Isso é fundamental. Na opinião do pastor Natael Rinaldi, da Igreja Evangélica da Paz, fala-se muito em evangelização e missões, mas quando uma pessoa sai na rua para evangelizar, não consegue convencer os sectários, os seguidores de seita, por falta de base, por falta de conhecimento, por falta de estudo. Então, temos esse cuidado. Pastor Natael Rinaldi era apologista. Ele faleceu em 2016, então ele tinha isso. Eu vou estar deixando um link do testemunho dele, como ele passou, quando ele começou a conhecer a palavra de Deus, ele passou a ser apologista. Apologista é aquele que defende a palavra de Deus a todos custos, mostrando que realmente tem as seitas, tem as heresias, tem mais denominações aí dizendo que fala da palavra de Deus. Então vou deixar no link do vídeo o link para vocês assistirem o testemunho dele falando sobre isso. É muito, muito bom. O dia que eu vi, eu não vi todo ainda, mas eu já tinha visto uma parte há mais tempo. Ele apaixonou por isso, porque ele foi convidado a debater sobre a palavra de Deus. E ele buscou, que foi uma seita que estava trazendo para ele. Então vou deixar aí, vocês assistem depois, que é muito, muito, muito bom. Vamos aprender um pouco mais. Os chamados neófitos na fé, que não sabem distinguir o erro da verdade, fala em Efésios 4:14, são levados cativos por todo tipo de heresias. Então, tenha cuidado. Não seja neófitos na palavra de Deus. Busque conhecimento cada vez mais. Nunca, repito mais uma vez, nunca é demais conhecer e buscar conhecimento da palavra de Deus. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar a entender realmente a palavra. Vou falar só abrindo um parênteses aqui. Eu sempre falava, quando a pessoa tem o coração rendido, quer conhecer a palavra de Deus, ela não precisa saber ler. E uns tempos atrás, eu fui numa oficina, resolvi um negócio no carro. Aí eu conversando com as pessoas, ela era evangélica, e a dona, ela me falou o seguinte, que na igreja dela, uma senhora aprendeu a ler lendo a palavra de Deus. Então, foi mais uma confirmação para mim que realmente é isso. Quando você tem um coração entregue, realmente quer de coração, o Espírito Santo vai te ensinar até a ler e entender a palavra de Deus verdadeiramente. Evangelizamos? Sim. Ensinamos? Não muito. Então, não é só evangelizar, mas tem que ensinar, aprender sempre sobre isso. Os chamados neófitos na fé, que não sabem distinguir o erro da verdade, né, como eu já falei. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não ser neófito na fé. Nós temos que evangelizar e ensinar a palavra de Deus também. Natael Rinaldi defendia, né, como eu já falei, a palavra de Deus, e ele fala que nós devemos sempre estar buscando seminários, como o pastor está fazendo para vocês aí, escolas e faculdades de teologia, que tenham professores realmente eficientes no conhecimento dos erros doutrinários das seitas, a fim de que os alunos aprendam a refutar as heresias à base da palavra de Deus. Então, busquem
volto a falar novamente, busquem cada vez mais aprender da palavra de Deus e desfrutem desse seminário que está sendo entregue a vocês. A outra parte que eu vou estar falando aqui agora é sobre a batalha pela fé verdadeira, que é a palavra de Deus. Então a gente tem que ter essa fé verdadeira, firmada na palavra de Deus. O papel da igreja para o pastor João Flávio Martinez é, primeiro, ensinar os princípios básicos para o povo de Deus e depois ensinar apologética. Como eu falei, apologética é aprender a defender a palavra de Deus, falar como ela é, como Jesus veio, que ele falou que ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Então, devemos estar aprendendo para poder, aprofundando mais na apologética, conhecer mais da palavra, para a gente poder debater, vamos dizer, com as outras pessoas, mostrar que eles estão fora da palavra de Deus. Já Nathanael Rinaldi entendia que falta conscientização sobre o avanço das seitas. Muitos adotam a atitude de Gamaliel, que está em Atos 5, 38 e 39. Não fale sobre o crescimento das seitas, pois se for de Deus, não devemos ser encontrados lutando contra o próprio Deus, e se for dos homens, extinguir-se-ão. Que foi um conselho que deu Deus aos escribas, os doutores da lei lá, que não punisse os apóstolos, porque eles consideravam, como fala a palavra, os do caminho, né? Consideravam que era uma seita, conforme a palavra que eles estavam pregando. Os escribas faziam que era a palavra distorcida. Então eles estavam vindo contrário, trazendo a palavra verdadeira de Deus, eles não queriam aceitar, porque ia tirar a autoridade deles. Então eles consideravam que era uma seita. Então você vê que vem falando sobre seita há muito tempo. Nós temos que ter esse cuidado realmente. Não podemos seguir o conselho de Gamaliel. Falar, não vamos lutar contra a seita, devemos lutar contra a seita, porque estão distorcendo a palavra. E nós temos o conhecimento da palavra de Deus, então nós temos capacidade, temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar, nos alertar, nos dar direção a combater as seitas. Devido a isso, vemos o avanço das seitas em todas as modalidades, lamentável. Então vamos pedir a Deus que nos dê direção aos líderes principalmente, que oriente, que nos ensine mais sobre isso, para que possamos realmente estar fora e não deixar essas seitas crescerem, como foi o conselho de Gamaliel. A heresia de Vitor Azevedo, eu sou igual a Deus, não sei se você ouviu sobre isso, foi uma polêmica grande que teve na internet. Eu vou estar comentando aqui porque realmente foi a coisa aberta na internet. Ele falou que nós somos iguais a Deus, iguais a Deus. Então vou estar comentando um pouco sobre isso. Se você ouviu, você vai entender melhor. Se não ouviu, você vai entender também o que ele falou, o que ele estava pregando, uma grande heresia. Vamos entender. Ele diz: nós somos iguais a Deus. Somos iguais a Jesus e temos o mesmo valor que Ele. E temos o mesmo valor que Ele. Ainda afirmo que a palavra de Deus diz isso, não sou eu que digo. Okay? Isso foi palavras de Vitor Azevedo falando na internet. A polêmica foi muito forte sobre isso, que está completamente distorcida a palavra. Ele usou o versículo de Gênesis 1, 26 e 27, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então ele pegou isso aqui e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então em cima disso, ele pôs uma heresia muito grande, falando que somos iguais a ele. Vamos entender melhor sobre isso. Quando você tira um texto,
ou pega um versículo, você cria um pretexto. Aí é onde que vem as heresias criadas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque não podemos criar conforme a nossa vontade. Nós temos que ter um entendimento, não podemos tirar uma palavra, um versículo ali e dar um entendimento completo. Nós temos que ver o contexto de todo em volta do versículo para entender realmente o que é. Isso acontece quando a pessoa cria, né? Pegando esse versículo, cria conforme ele quer, conforme o entendimento dele, e muitas vezes faz porque tem interesse em fazer isso. Então é isso que nós temos que ter esse cuidado. Para evitar isso, você precisa estudar teologia apologética, ler a palavra de Deus para entender bem e não ser enganado. Leia a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar sobre tudo isso. Se você não tem condições de fazer uma teologia, estuda, leia bem a palavra de Deus. Ok? Jesus, quando veio à Terra, não quis ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Você vê que Jesus não quis ser. Porque ele vai falar que nós somos iguais a Deus. Não tem isso, é uma heresia imensa. Eu espero que ele tenha arrependido de tudo isso e tenha pedido perdão a Deus sobre isso. Deus é Senhor, eu sou servo, então não somos iguais. Ele é Senhor, eu sou servo. Deus nunca disse que seríamos como Ele, mas sim o diabo disse. A Eva, vamos pegar aqui Gênesis 3, de 1 a 6. Eu não vou ler todo, eu vou focar no versículo 5, que diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa passagem não é que seremos como Deus. Quando Deus diz que seríamos a imagem e semelhança dele, ele quer dizer que Deus colocou no homem alguns atributos comunicáveis no homem. O que seria esses atributos comunicáveis? Coisas de Deus, que é dele, pertence a ele, é os incomunicáveis. Os comunicáveis tem nele e tem em nós também. E eu vou deixar só alguns exemplos aqui, né, para ficar mais fácil o entendimento sobre isso. Que seria atributos incomunicáveis de Deus, só pertence a Deus: onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, soberano, impecável. Então esses são atributos que só pertencem a Deus, só Deus tem esses atributos. Isso não pertence a nós, nós não temos condições de ter isso. E os atributos comunicáveis de Deus é o que tem em Deus e tem a semelhança em nós, que seria bondoso, amoroso, devemos ser pacientes, devemos ser verdadeiro, devemos ser fiel, devemos ser justo, santo. Então esses são de Deus e está em nós. Nós temos capacidade de ser desse jeito. Então, esses são a diferença. Agora ele vem alegando que nós somos semelhantes a Deus, somos iguais a Deus. O próprio Jesus não disse que não seria. Então, por que nós vamos nos gloriar disso? Então, eu digo, tenha muito cuidado com o que vocês estão ouvindo. Muito cuidado. Para que não venha a receber essas coisas erradas. Agora eu vou falar de algumas seitas, heresias, algumas terminologias.
para você ver como cada uma age, qual o foco principal delas para estar criando ou trazendo essas heresias para nós. Vamos entender cada uma delas. Agnosticismo alega que é impossível conhecer o ser divino. É impossível conhecer o ser divino. O que diz a palavra de Deus em João 14, 6 e Mateus 11, 25. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Aquilacionismo ensina que os ímpios serão aniquilados, abatidos, arruinados e destruídos. O que diz a palavra de Deus em Mateus 25, 41, 46, Marcos 9, 43, 47. A condenação é eterna, não seremos aniquilados, a condenação é eterna. Arianismo nega que Jesus é em essência como Pai. Como Pai. João 10, 30 fala sobre isso, 14, 9, Apocalipse 1, 8 e 17. Diz, Jesus é um com o Pai. Como eles podem falar, são diferentes. Jesus é um com o Pai. Astrologia ensina que a vida é governada pelos astros. Que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 4, 19. A consulta aos astros é abominação. Deísmo. Deus é pessoa e transcendente, mas não é imanente. O que quer dizer imanente? Que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser. Então vamos entender o que está na palavra de Deus aqui. Deus é transcendente e imanente. Tem 2 Crônicas 16, 9. Ageu 2, 5 diz o seguinte: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Docetismo nega a natureza humana de Jesus. Em João 1, 14, 4, de 1 a 3, diz o seguinte: Jesus é Deus feito homem. Ebionismo nega a natureza divina de Jesus. Colossenses 1, 15, Jesus é totalmente Deus, totalmente Deus. Espiritismo, Jesus é apenas um espírito de luz evoluído. 1 Timóteo 1, 17, Jesus é Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de falar os outros. Evoluído. Eu vim do Espiritismo, conheço um pouco sobre o Espiritismo, do kardecista, tive nos outros também. Mas do kardecista, o que eles falam? Nós vamos morrer, reviver, vai assim fazendo esse ciclo até conseguirmos evoluir. Um dia vai haver como se diz, um ponto final. Um ponto final. Aí sim, os que conseguirem evoluir vai para um lado bom e os outros vão para o lado ruim. Trazem isso usando a palavra de Deus, baseando a palavra de Deus. Mas é errado o espiritismo, porque tem muitas outras coisas, não dá para entrar em detalhes aqui, a gente vê que realmente é um engano, não é de Deus. Exclusivismo prega a salvação através da igreja local. João 3, 16 a 18 diz, só Jesus salva. Gnosticismo nega a encarnação de Jesus. João 1, 14 diz, Jesus encarnou em homem. Idealismo, Deus é transcendente e impessoal. Salmos 103, 13, Isaías 55, 8 e 9, diz, Deus é pessoal e transcendente. Monismo ensina que Deus é tudo e tudo é um. Isaías 4, 40, 12 a 31,
e 31 diz: Deus é o Criador, está acima da criação. Nestorianismo nega a união das duas naturezas de Cristo. Apocalipse 1, 12, 18 diz: Jesus é Deus e o homem ao mesmo tempo. Vamos outro. Panenteísmo. Deus é finito, inseparável do mundo. Salmo 139, 7, 12. Deus é infinito. Deus é infinito, não finito. Deus é infinito. Panteísmo. Crê que tudo é Deus e Deus é tudo. Salmo 113, 5 e 6. Deus é transcendente. Transcendente que excede os limites normais, superior, sublime. Politeísmo, crença em vários deuses. Deuteronômio 6, 4. Há somente um Deus verdadeiro. Né? Taoísmo, o bem e o mal são interdependentes. Interdependentes quer dizer, são dependentes entre si, depende um do outro. Apocalipse 3, 21 diz: o mal será vencido definitivamente. Unicismo nega a triunidade de Deus. Mateus 3, 16, 17, 28, 19. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mormonismo. Jesus é irmão de Satanás. Misericórdia, vamos dizer assim. Tem cabimento? Isso é uma seita, é uma heresia crítica forte. O mormonismo, que eu falei, é os santos dos últimos dias, definido por Joseph Smith. João 3,16, 1 de Pedro 5,8 diz que Jesus é o Filho de Deus e Satanás adversário. Eles alegam que Jesus é irmão de Satanás. Budismo, Jesus é apenas um iluminado. João 1,4, 3,19, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então aqui fica essa mensagem, essa aula sobre seitas e heresias. Espero que vocês tenham aproveitado bastante sobre isso, tirado algumas dúvidas e tenham aprendido realmente. Não aceite heresias, combata, não tenha medo. Se você tiver dúvida, é uma hora de falar, peça ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai te dar a direção, ele vai trazer a você o que você precisa. Abrindo um parênteses aqui novamente, eu já tive alguns debates na internet com as pessoas distorcendo a palavra de Deus, e teve uma vez que veio um comentário, não vou entrar em detalhes, que eu possa estar mostrando, como se diz, a norma de hoje em dia, vamos falar a norma para não entrar muito em detalhes sobre isso, veio questionando que isso não era verdadeiro e que Deus só usou um dos lados e não os dois. Não vou entrar muito em detalhe não, para não ter problema com a internet, né? Mas eu falei, Deus não falha, eu não estou lembrado onde é que tem isso. Tive isso comigo o tempo todo. Fui buscar no Google para a gente ter uma noção melhor sobre cada coisa, entender melhor sobre isso. E nessa hora, buscando, o Espírito Santo me mostrou o versículo que falava sobre isso, contradizendo o que a pessoa estava falando. E o que está na palavra de Deus é verdadeira. Aí eu mandei para essa pessoa, pronto, esse tempo para cá não falou mais nada, porque mostrei que não era o pensamento dela, como era o modo dela pensar. Então, por isso que eu falo, busque, leia a palavra, busque cada vez mais e tenha esse entendimento que você tem que defender a palavra de Deus, que Deus vai estar te ajudando sobre tudo isso. Espero que tenha te ajudado realmente sobre isso.
E fico à disposição, se precisar de alguma coisa, estou aí para estar ajudando. E vamos caminhar dentro da palavra de Deus. Não aceite nada que venha de seita, que tenha heresias. Não aceite. Um forte abraço no seu coração. Que Jesus possa estar te abençoando cada vez mais, o Espírito Santo te dando entendimento cada vez mais da palavra dele. Um forte abraço, que Jesus te abençoe.